Vamos fazer a leitura de Marcos 7, versos 14 a 23. Acho que é bem interessante essa passagem, até para a gente meditar aí nessas questões da impureza, da contaminação, porque hoje em dia, tudo hoje é contaminado. Mas para que a gente não seja contaminado diante do Pai, o que a gente tem que fazer? Vamos aprender com o Messias agora aqui, olha só. A partir do verso 14, o que aconteceu? E chamando outra vez Yahushua a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Compreendei uma coisa aqui que eu vou ensinar para vocês. Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Não há nada fora do ser humano que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Quem está falando isso é o próprio Filho do Criador, gente. O próprio Filho do Altíssimo. Ele está ensinando para a gente um princípio muito importante. Está mostrando aqui que o que contamina o homem é o que sai do interior dele. E aí ele continua: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Normalmente quando diz isso na Bíblia é para a gente prestar atenção e refletir. O Messias está falando em uma perspectiva do Espírito. Isso é o que vai contaminar. Isso é o que vai impedir ele de entrar no reino. Isso é o que vai revelar se essa pessoa aí é filho do Criador ou filho de Satanás. Perspectiva espiritual. E aí ele continuou: depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminá-lo, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Aqui eles estavam falando em relação às impurezas exteriores, as impurezas que os fariseus costumavam se guardar, que os fariseus tinham ali várias tradições e regras em relação à purificação exterior. E eles se apegavam muito nisso. E por se apegar nisso, eles acabavam condenando as pessoas. Por isso que o Messias chamava eles de sepulcros caiados, porque por fora era limpo ali, eles estavam se purificando exteriormente, mas dentro deles, o interior deles, o coração deles era imundo. Por isso que eles não eram salvos, porque para o Criador, o que importa? Importa a pureza do coração. Isso é o que testifica da salvação. Muitas pessoas também usam isso aqui para falar dos alimentos impuros e puros, aí acaba ficando um pouco confuso, porque naquela época tinha essas tradições de purificação e era referente a várias coisas, Então assim, nesse contexto aí, a gente vai ver que é porque os fariseus estavam implicando com os discípulos por eles não terem lavado as mãos. Ou seja, vocês estão com as mãos sujas, vocês vão comer com a mão suja? E estava implicando. Aí o Messias veio e trouxe essa parábola aqui. Então a gente tem que saber diferenciar essa perspectiva. As coisas da carne, que são corruptíveis, que quando a pessoa morrer acabou, não vai influenciar mais nada. E as coisas celestiais, que são eternas. O Messias veio trazer esse entendimento celestial. Foquem nas coisas eternas, porque essas coisas eternas aí, é que vai garantir o futuro de vocês, a eternidade de vocês. O seu corpo não vai garantir a eternidade de vocês, o seu coração sim. E aí por isso que ele está dizendo isso daqui. O que entra no seu corpo, não pode contaminar o seu coração. No caso de bactérias, mas assim, vamos fazer aqui uma observação, porque hoje em dia a gente tem substâncias
psicotrópicas, especialmente, que influenciam sim nas emoções, nos sentimentos, e é onde reside o coração, né? Emoções, sentimentos, todos estão ligados ao homem interior e coração. Então a gente precisa, né, ter sabedoria para identificar isso daí, porque esse tipo de coisa, né, as farmaqueias, as substâncias que influenciam no nosso homem interior, é diferente desse contexto que o Messias está falando. Porque aí é como se fosse feitiçaria, aí é diferente. A feitiçaria, ela sim acaba influenciando as emoções e os sentimentos, que também é coração. Então vamos fazer diferença, inclusive nessa questão de vacinas, né? É importante a gente saber diferenciar, porque se a gente trata a vacina como uma mera substância, muitos podem interpretar dessa forma, mas nós sabemos que existe sim a possibilidade da vacina ser um tipo de farmaqueia que vai influenciar nos sentimentos e nas emoções. Aí é que tá a diferença, né? Pra gente aprender a identificar essas coisas aqui. E aí ele continuou, o Messias, ó, o que sai do homem, isso sim contamina o homem. Por quê? Porque do interior do coração, do interior da pessoa, o ser interior, aquilo que ela é sem o corpo. Isso daí, desse interior, que a Bíblia chama de coração, é que saem o quê? Os maus pensamentos. Tá pensando mal, tá com essas coisas? É do seu coração que tá saindo isso. Os adultérios, é do coração que sai. As prostituições, é do coração que tá saindo. Os homicídios, sai do coração. Os furtos, a ganância, tá saindo do coração. As maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha, sai do coração. Tá saindo da cabeça? Não, é do coração, do ser interior. E aí, gente, voltando aqui a lembrar o seguinte. Muitas vezes a gente vê as pessoas relacionando, né, coisas ruins ao coração. E não tá de todo errado. Mas o coração da pessoa regenerada está sendo purificada pelo próprio Criador. Logo, esse coração que está sendo purificado não vai apresentar essas coisas aqui, porque essas coisas estão ligadas, né, ao coração que é direcionado e guiado pela carne. Então a gente tem que entender o coração de duas formas. O coração da pessoa que não é regenerada e o coração da pessoa que é regenerada. São dois tipos de coração. Por isso que quando a Bíblia fala assim, enganoso é o coração, tá falando do coração da pessoa não regenerada ou até mesmo da regenerada, que às vezes ainda tá na luta contra a carne. Mas isso provém do coração, né, que está ligado ao homem natural. O coração que está sendo purificado e regenerado, ele não vai apresentar as coisas, as características do engano. Por quê? Porque esse coração, sendo purificado pela palavra, vai estar mais alinhado com a palavra. Então, se o coração estiver alinhado com a palavra, esse coração não vai ser enganoso. Entendeu a diferença? Por isso que o coração tem que estar alinhado com a palavra. Tem que estar sendo purificado pela palavra. O coração enganoso é o coração que anda segundo a carne. O coração enganoso é o coração que anda segundo o mundo. E aí vai apresentar todas essas características aqui. Maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, furto, ganância, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. A loucura vem do coração não regenerado, que não está sendo purificado pela palavra. Assim fica fácil de entender, né? E aí ele conclui, ó, todos esses males procedem de dentro do próprio homem, não vem de fora. É de dentro do próprio homem e contamina o homem. Está lá dentro do homem e está contaminando o homem inteiro. Entendeu, gente?
Por que ele diz que sai do homem? Porque o homem natural já nasceu com esse coração. E aí as coisas, as imundícias exteriores vão entrando e vão se alinhando com esse coração. Porque o coração já é receptível às contaminações do mundo. Entendeu? Então vai entrar contaminação de fora, vai encontrar espaço num coração que já está contaminado e aí a pessoa vai se contaminando cada vez mais. Essa é a imundícia da pessoa diante do Altíssimo. Entendeu, gente? Então, quando diz assim, o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe, não há verdade nisso. Isso é um conceito humanista. Apesar de ter uma aparência de verdade, porque realmente, né, a sociedade ela vai criando aí um monte de ideologias, um monte de coisa, e aí vai deixando as pessoas mais contaminadas, né, e aquilo vai fermentando e vai piorando, e, né, não tem fim. Mas essas coisas só encontram lugar porque o coração já é receptível a isso. Por isso, gente, a importância de purificar o coração pela palavra. A palavra é a única coisa que pode purificar o coração do homem para que ele não se deixe influenciar pelas contaminações do mundo. E aí o coração dele vai ficar ok. O coração dele não vai estar produzindo aqui esses males que o Messias diz. Ele vai estar sendo aperfeiçoado. Ele vai estar se purificando para o Criador. Essa é a verdadeira purificação. A contaminação do corpo é do corpo. Nós devemos cuidar do templo, nós devemos nos preocupar. Mas o que vai garantir a salvação não é a nossa purificação do corpo, é a purificação do coração. Por quê? Porque o coração é eterno. O ser interior é o que vai para a eternidade. E o corpo vai morrer aqui, o corpo vai voltar para o pó. Então, se alguém contaminou o corpo, de alguma forma, né? Esse vai voltar para o pó. Mas o coração vai para a eternidade. Entendeu, gente? Olha que lindo, né? Olha só como são lindas as palavras do nosso Criador. Então, assim, vamos buscar sabedoria para a gente saber discernir as contaminações, para que a gente não esteja aí andando no mesmo caminho dos fariseus, que estavam muito preocupados com a purificação exterior e se esqueciam da interior. E é como o Messias falou, fariseu cego, limpa antes dentro do copo que o exterior ficará limpo. O Messias está falando com essa parábola que não que a purificação exterior não seja importante também, mas que primeiro tem que purificar o coração. Purificando o coração, naturalmente, as coisas exteriores vão sendo purificadas também. Em verdade e em justiça, de forma agradável ao Pai. Tá bom, gente? Então vamos buscar a sabedoria da palavra para que a gente não desanime, né, os irmãos que estão aí buscando andar em sinceridade, né? Mas que seja aí também, né, um alerta para que, né, a gente busque a purificação do coração, né? E também vigie em relação à purificação do corpo. Mas só lembrando que o Criador Altíssimo, Ele é o Criador do impossível. Para Ele, nada é impossível. Vamos confiar no poder do nosso Pai, porque Ele vai olhar o nosso coração, Ele vai nos julgar pelo que há no nosso coração. Tá bom, gente? É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Espero que essa mensagem aí possa confortar os irmãos, tá? E trazer esperança aí para todos, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.